Vamos ao texto de João. Abra aí o Evangelho de João, capítulo 21. Esse mês acaba o Evangelho de João, irmãos. Se Deus assim permitir. Hoje irei pregar aos irmãos 2 versos apenas, que faz parte aqui do recomissionamento de Pedro, tá? Então, Jesus continua o seu diálogo com Pedro, porém agora tratando de outra questão. Mas não deixa de fazer parte, que é uma declaração pública entre os outros discípulos, e ainda Cristo está tratando com Pedro muitas questões, como veremos aqui. Então será pregado aos irmãos o verso 18 e 19, e o título da minha mensagem hoje aqui é a predição da morte de Pedro. Porque Jesus, de certa forma, irá falar sobre a morte que ele enfrentará. Jesus falará sobre a sua conduta a partir de agora para com o Evangelho, para com o apostolado que ele recebeu de Cristo. E o texto diz o seguinte, segundo a versão aqui, King James, verso 18 e 19 apenas. Na verdade, eu te digo, quando tu eras jovem, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando envelheceres, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde tu queiras. Verso 19, e falou isso, significando que morte havia ele de glorificar a Deus. E tendo falado isso, disse, segue-me. Vamos orar? Santo Deus e Pai, agradecido, Deus, estamos aqui pela sua palavra e pela oportunidade, Deus, que o Senhor nos dá de meditarmos sobre ela e aprendermos cada vez mais com ela. Que a sua igreja esteja atenta, se esforce para prestar atenção na sua palavra, a receber o seu punhado, Deus, espiritual, o alimento para as nossas almas. E assim, Deus, o Santo Espírito, na dependência dele apenas, que ele aplique isso em nós. A sua igreja cresça, então, em santificação, cresça, Senhor Deus, em edificação, conhecimento da verdade, e principalmente que o Senhor salve os perdidos com o anúncio dessa palavra. Que aqueles que ouvirem futuramente, através das gravações, ou até mesmo no nosso meio, que eles sejam salvos, Senhor Deus. Muito obrigado por aqui estar. Muito obrigado pela congregação, pela igreja que aqui está. Muito obrigado pela sua palavra. Que o Senhor me conduza também em sabedoria do Espírito, para que eu pregue, Deus, de maneira clara e objetiva aos meus irmãos. Louvado seja o Senhor, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Semana passada, irmãos, nós vimos Cristo tendo uma tratativa com Pedro, e ao mesmo tempo nós vimos até mesmo os outros discípulos participando disso. Inicialmente, no capítulo 21, eles voltam a pescar. Eles voltam às suas antigas práticas, e eles tinham ordem explícitas de Cristo para aguardarem em um certo monte na Galileia, até Cristo aparecer a eles. Pedro, impulsivo, toma a iniciativa e diz que iria pescar, mas ele faz uma certa pronúncia, como se ele dissesse, e vocês vão? E assim, ele, junto com os outros discípulos, se enredam lá na pescaria, e Cristo tem aquilo como uma oportunidade de repreendê-los, sim, e ao mesmo tempo recomissioná-los, cada um para a sua função de apóstolo. Pedro tem uma tratativa especial. Por quê? Porque Pedro negou a Cristo 3 vezes. E Cristo conduz a sua conversa perguntando também 3 vezes sobre os sentimentos em que Cristo tinha, em que Pedro tinha para com Cristo. Então, amados, nós vimos semana passada, dos versos 15 a 17, as 3 perguntas de Cristo a Pedro. Tu me amas, Pedro? E a resposta de Pedro, nas 3 oportunidades, não condiz com a forma como Cristo perguntou. Ele responde, as melhores versões traz da seguinte forma: eu tenho afeições por ti, Senhor. Porque Cristo pergunta com a palavra ágape, e Pedro responde com a palavra filéu, no grego.
E tem diferença para as duas palavras. Não são palavras equivalentes, iguais. Porém, na última pergunta, no verso 17, Cristo pergunta da mesma forma como Pedro respondeu, com a mesma palavra. Então Pedro ali, ele se entristece, ele se envergonha, como diz o verso 17, e apela para a onisciência de Cristo, que sabe de todas as coisas. Mas, incrivelmente, nas 3 perguntas e nas 3 respostas, Cristo comissiona Pedro a apacentar as suas ovelhas. Isso nos ensina, na prática, irmãos, que todo amor voltado para Cristo, ele é traduzido na aplicação para com o cuidado com os meus irmãos, para o serviço para com os meus irmãos. Então, amados, se eu amo a Cristo, eu amo o próximo. E assim nós temos o resumo das 2 tábuas da lei. Amar a Deus acima de todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo. Esta conversa de Cristo no recomissionamento de Pedro envolve todo o caráter moral das tábuas da lei. Então, o nosso propósito, irmãos, aqui é justamente observar essas palavras, receber essas perguntas como recebemos contra cada um de nós. Eu amo a Cristo, então devo servir. E agora nós continuamos nestas exortações, talvez, recomissionamento de Pedro, e Cristo aqui informa a Pedro. Não se trata mais de perguntas, mas se trata aqui de informações a Pedro, predições a Pedro. Então, amados, seguiremos aqui e falaremos um pouco mais sobre essa narrativa de João. A partir do verso 18, então, entramos no texto e ressaltamos a verdade de que compromisso com ele pode exigir um pagamento final. E quando eu falo isso, qual é o comprometimento que nós temos que ter para com Cristo, mediante a pregação do Evangelho e até mesmo nós aceitando essa mensagem pela graça. Que tipo de comprometimento é esta graça de Deus que nos salva, que nos liberta de nós mesmos, de nosso pecado? Que tipo de comprometimento ela gera? Porque hoje existe, amados, um grande contraste. E nós estamos vendo isso claramente na vida de Noé, uma pessoa que andou com Deus, assim como Enoque. Um grande contraste dessa cristandade que se diz ser alvo da graça de Deus, mas com que tipo de comprometimento? Então devemos prestar atenção, irmãos, nas nossas vidas. E o texto é altamente confrontador, irmãos. Então veremos isso. Porque nós temos no Evangelho palavras do próprio Cristo como: quem não toma a sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Jesus disse aos seus discípulos quando eles foram comissionados. Então ele os advertiu também: quem acha a sua vida a perderá, e quem perder a sua vida por minha causa encontrará. Isso são verdades máximas no Evangelho. Que cristianismo é esse que nós encontramos hoje, meus irmãos? De que não existe comprometimento, de que não existe renúncia, de que não existe entrega, que não existe amor. Este não é o verdadeiro cristianismo, amados. As pessoas se esquecem de que a verdadeira fé, ela é acompanhada e é gerada em nós este comprometimento. As pessoas pensam que Cristo é apenas Salvador, mas as Escrituras dizem que Ele é Senhor e Salvador. E se Ele é Senhor, Ele tem uma primazia. Ele governa. Ele dá as diretrizes. Ele me fala o que eu tenho que fazer. E com Pedro, veremos cada detalhe desse comprometimento que nos é imposto pelo Evangelho. Verso 18, utilizando agora a versão João Ferreira de Almeida, irmãos. Cristo ainda olhando para Pedro, Cristo ainda naquela conversa, perto daquela fogueira, ele diz: em verdade e em verdade te digo que
quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias, mas quando fores velho, estenderá as mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queres. A primeira coisa que observamos é a velha e antiga prática de Cristo em soltar um duplo amém antes de uma verdade. Ou seja, tudo isso que ele está prestes a dizer a Pedro se trata de algo solene. Esta é uma maneira de falar de que Cristo utiliza quando está prestes a entregar algo de considerável importância e, em parte, chamar a atenção e, em parte, para a afirmação mais forte do que é falado. É como ele desse um chacoalhão em mim e você e dissesse, presta atenção, é algo importante que eu vou falar. Então, todas as vezes que você se deparar pelos evangelhos em verdade, você para tudo que você está fazendo. Porque aquilo ali é algo de extrema importância. É algo que ele afirmaria que iria acontecer, é uma verdade solene, e assim é com Pedro aqui neste dito. Então, amados, o que aconteceu antes tem certa referência aqui, nesta verdade solene que Cristo está prestes a falar a Pedro, confirmando a declaração de amor de Pedro, que seria demonstrada. Porque agora, além de ele dizer, apacenta as minhas ovelhas, ou seja, o serviço para com os meus, o cuidado para com os meus, agora também vem uma outra atribuição para aqueles que amam a Deus. Porque se você me ama, é como se ele dissesse, então você está amarrado a mim. E nós sabemos que existe um jugo com Cristo. Um jugo suave, mas existe. Não é como o do pecado que aprisiona, que nos afoga em dores e peso, mas existe um jugo. Nós éramos escravos do pecado e agora somos escravos de Cristo, como diz Paulo. Então algo nos conecta a Ele, então estamos amarrados ao Senhor. E isso tem algo a ver com o que ele disse lá no capítulo 13. Eu gostaria que você voltasse aí, dos versos 36 ao 38. E que está justamente neste mesmo contexto de conversa. Se você pegar um pouco antes, no verso 34, meus irmãos, vocês observarão e relembrarão aí o novo mandamento que Cristo deu aos seus discípulos. Ele disse, um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E vos também amei uns aos outros. E no verso 35, nisto todos os homens conhecerão que sois meus discípulos, se estiverdes amor uns aos outros. Isso traduz para nós toda a conversa do tu me amas, Pedro? Eu tenho afeições pelo Senhor, então apacenta minhas ovelhas. Porém, a sequência, no verso 36, diz, disse-lhe Simão Pedro, Senhor, para onde tu vais? E Jesus lhe respondeu, para onde eu vou, tu agora não pode me seguir, mas depois me seguirás. E no verso 37, Pedro, com aquela prepotência, talvez, disse-lhe Pedro, Senhor, por que eu não posso seguir-te agora? Por ti, anotem essas palavras, por ti darei a minha vida. Porém, existe a contra-resposta de Cristo aqui. Respondeu-lhe Jesus, tu darás tua vida por minha causa? Cristo pergunta. Na verdade, eu te digo, olha aí, mais uma vez. Aí eu pergunto ao irmão, será que agora aqui, nesta praia, neste recomissionamento, ele lembrou daquelas palavras? Porque ele disse, em verdade eu te digo, não cantarás o galo até que me tenhas negado 3 vezes.
Assim como foi uma verdade solene a negação de Pedro, agora ele oferece outra verdade solene. Então você percebe que assim como Pedro negou 3 vezes, e isso foi predito por Cristo e assertivo, agora também ele prediz algo. Mas o teor das suas palavras são totalmente diferentes. Amados, quanto ao testemunho da sua onisciência aqui de Cristo, prevendo a morte de Pedro e o tipo dela, como muitos teólogos vão afirmar, e o que se segue, que contém um relato de Pedro em sua juventude e uma profecia da sua velhice. Então Cristo aqui ele vai estabelecer nessa verdade solene, em verdade eu te digo, um contraste e uma mudança ao mesmo tempo. Quando tu eras jovem, tu agia dessa forma, mas quando tu ficar velho, tu vai agir desta. E a pergunta que fica é: quem que vai efetuar essa mudança? Quem é que realmente mudará a cosmovisão de Pedro? Certamente é aquele que é o aperfeiçoador de nossa fé. Autor e aperfeiçoador. E ele diz, a verdade solene é seguida de: quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. A palavra cingias aqui, amados, nada mais é do que amarrar o cinto. E isso vem dos costumes, das nações orientais, de ter aquelas vestimentas mais longas e que necessitavam, dessa amarração. Então, Cristo está falando simplesmente nessas palavras. Literalmente, você costumava pôr o seu cinto. Literalmente é isso. Mas aqui, provavelmente, aponta para algo mais geral. Cristo está aqui falando, de certa forma, numa analogia. Você costumava se vestir para a viagem. Andava por onde você queria andar. A implicação é que, de modo geral, Pedro fazia o que bem queria quando era mais jovem. Mas também que sempre ele fazia o que era certo. Nem sempre, ele fazia o que era certo, nós sabemos disso. Jesus pretende agora estabelecer um contraste. Olhando para a vida pregressa, por isso que ele fala da juventude, com a que ele tem atualmente. Então, amados, essa questão das roupas, nós vimos o próprio Pedro, no barco, ele se cingiu, ele vestiu as suas vestes e foi até a praia, mergulhou e foi até a praia. Mas, amados, ele quer denotar aqui a liberdade de suas vontades nas coisas naturais e civis, que em todo homem possui, a sua liberdade de escolha. E a nossa confissão não nega o livre-arbítrio no homem, mas sim as suas escolhas devido aos seus estados. Se eu sou não regenerado, eu tenho as escolhas totalmente voltadas para o pecado. Aí vem um livro de Lutero, Escravos do Pecado. Nascidos escravos, não lembro o nome agora certo. Mas, amados, embora não nas coisas espirituais, nós, na vida pregressa, pudéssemos escolher coisas espirituais, e somente com a graça de Deus e com o Santo Espírito, nos regenerando, podemos fazer escolhas espirituais. E também seu poder de fazer o que era mais grato, sem ser impedido. Cristo está querendo dizer isso a Pedro, que ele não era impedido ou obrigado a pedir licença aos outros. Certamente Cristo mostra que Pedro tinha uma atitude descompromissada no que tange ao Evangelho e ao compromisso com ele. E assim éramos nós, como diz Efésios 2. Andávamos fazendo as nossas próprias vontades. Você também era jovem, você se cingia, viajava, andava por onde você queria. Mas e agora? Existe uma mudança, porque o que eu vejo, amados, sinceramente, é muitas pessoas que professam cristianismo, mas querem andar como era jovem. E Cristo está realmente dizendo que existe uma mudança. Então veja, amados, que depois de
ter exortado a Pedro a alimentar as suas ovelhas, Cristo também agora o arma para enfrentar uma guerra que se aproximava. Ele já havia feito isso na oração sacerdotal na frente dos seus discípulos. Ele havia predito também que eles seriam odiados, que eles seriam perseguidos. Isso é inclusive uma das bem-aventuranças que acompanham todos os discípulos de Cristo. Bem-aventurados que são perseguidos pelo meu nome, por minha causa. Ou seja, amados, existe uma certa mudança enquanto realmente ocorre a conversão. Cristo então o prepara. Assim ele demanda dele não só fidelidade e diligência, mas coragem invencível, em meio aos perigos, e firmeza na condução da cruz. Em suma, ele o concita a estar preparado para enfrentar a morte. Sempre que for necessário, ele pretende aqui Cristo, com esta conversa, com este contraste, quando era jovem, agora velho, que você se prepare para enfrentar as consequências de um compromisso. Em suma, ele está o preparando, e isso tem aplicação, amados, principalmente a pastores, que são ministros do Evangelho, que vivem do Evangelho, mas não só isso, aos cristãos, que se dedicam fielmente naquilo que professam. Claro que tudo nas suas devidas proporções. Nós estamos falando de um homem que se tornaria apóstolo, de um homem que era líder da igreja, como vimos em Atos 15. Então, certamente, este compromisso e comissionamento de Cristo traria certas consequências. Porque estar neste mundo comissionado por Cristo é estar pronto para receber flechas, pedras, perseguições. E, amados, quantas pessoas no cristianismo pensam que evangelho é apenas sinônimo de bem-estar? Quantas pessoas não calculam a sua torre? E você sabe em qual contexto que Cristo fala para calcular a torre? Vocês já leram? É justamente o discipulado. É justamente o discipulado. Cristo nunca pregou o evangelho desassociado deste compromisso e consequências. Jesus, eu quero ser seu discípulo. Ok, deixa eu só enterrar os meus pais. Deixe que os mortos enterrem seus mortos. Cristo nunca deu abertura para um evangelho diluído, açucarado. Ele sempre deixou claro: existe salvação, sim. Aquele que crê em mim já está salvo. Mas ele também sempre informou que existe um compromisso com ele, que existe uma forma de viver, que existe uma transformação efetuada por ele, e que seremos hostilizados por isso. Ele nunca negou isso na sua palavra. E aí ele entra: mas quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirás. Os idosos parecem ser relegados, a uma vida tranquila, porque ele remete o pensamento de Pedro a um ancião, realmente. Então, realmente, quando você é jovem, cheio de vigor, você vai lá na frente do seu guarda-roupa com várias mudas de roupa, e escolhe, se veste, não tira, pega outra, se veste. E quando você está velho? Ancião. O avô da minha esposa está lá, sendo cuidado, o perô da catarata está lá, na casa da minha sogra. É como se fosse uma criança. Você tem que cuidar. Você tem que falar: agora vamos vestir a sua roupa, Vamos pingar colírio aqui. Você precisa tomar banho. Ou seja, um ancião,
ele acaba sendo dependente das outras pessoas. E é esse o ponto aqui que Cristo quer que eu e você entenda. As palavras dele são claras. Mas quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirás. Se estamos tratando aqui de um recomissionamento de Pedro, de um apostolado firme, fundamento para a igreja, consequências graves, um contexto de época de perseguição ferrenha, Pedro tinha que ter uma dependência ainda maior de Cristo. Quando ele fala que o reino dos céus é aqueles que se assemelham às crianças, por que ele diz isso? Essa dependência. Ser cristão é justamente ser totalmente subserviente ao que o Mestre nos diz. É aguardar, como Davi, aguardei pacientemente no Senhor. É uma dependência e confiança. É como ser criança realmente. Né? As mães aí ficam, quando está com fome, os pequenos ficam tudo assim, né? Tem capacidade de ir lá e fazer a comida? Não tem. Depende da mãe. Depende do pai. Essa dependência é como um velho que precisa ser cingido pelos outros. E os idosos parecem, no final da vida, visar, né, essa tranquilidade. A aposentadoria é sinônimo de quê? Conseguir uma casa na praia, viver o resto da minha vida em tranquilidade. E, consequentemente, os idosos são poupados, né, dos seus empreendimentos públicos, seus trabalhos. Eles são liberados. Portanto, Pedro poderia ter prometido a si mesmo. Pedro poderia ter imaginado que na sua velhice ele ia ficar mais tranquilo, talvez. Gostava de pescar, né? Talvez ali na Galileia, na beira-mar ali, né? Que não é um mar, é um rio, na verdade, ali, um grande lago. Mas Cristo declara, em contrapartida, que a ordem da natureza aqui será diferente. De modo que aquele que viveu tranquilamente quando era jovem será governado pela vontade de outro. Que existirá essa dependência. E inclusive suportará violenta sujeição. Ele diz, você estenderás as mãos e outro te cingirá. Ou seja, isso se refere tanto a uma incapacidade pela velhice de se cingir, e portanto deve-se estender as mãos para que outro possa com mais facilidade fazê-lo. E o que seria o inverso do seu caso e atual, pois a palavra cingir é usada em outro sentido do que antes. Significa ligação dele a um prisioneiro. A palavra aqui agora ela tem uma outra conotação. Esse cingir aqui é diferente do cingir quando era mais novo. É um cingir de dependência. É como se você realmente estivesse preso, um prisioneiro, com amarras. Então, cingir com os judeus é o mesmo que amarrar. Amados, é como se Cristo estivesse dizendo aqui, antigamente na sua vida pregressa você andava como queria. E talvez essas motivações levaram você, na imperfeição da sua fé, a negar a mim 3 vezes. Mas chegará um tempo que você estará conectado a mim, de tal forma que você será totalmente dependente de mim. Outros teólogos irão fazendo uma analogia aqui dessas palavras, só que eu não gosto. Né? Estudando a fundo esse texto, eu acredito, até João Calvino fala que é muita inferência falar essas coisas, você trazer para o texto coisas que talvez não esteja dizendo realmente, que eles estão falando que é a crucificação em si. Né? Quando ele diz, estenderás as mãos e outro te cingirá, é como se ele estivesse sendo crucificado. Mas dentro do contexto todo aqui do recomissionamento, Cristo está voltando a atenção de Pedro para o seu apostolado, cuidado com as ovelhas, o que ele sofrerá com isso. Esse recomissionamento é a preparação para o que está por vir. Muitos acreditam que a expressão denota a forma
de morte que Pedro iria enfrentar, significando que ele ia ficar pendente com seus braços estendidos. E eu, porém, amados, considero a palavra cingir simplesmente como denotando ações externas. Acho que esse é o caminho mais saudável, né? Pelas quais uma pessoa regula a si mesma e toda a sua vida. Então a diferença está no cingir quando era jovem para o cingir quando era velho. E aí precisamos interpretar o que ele diz com jovem e o que ele quer dizer com velho. Porque uma contrasta com a outra. Tu a ti mesmo te cingias, isto é, costumavas usar o vestuário que bem querias. Mas essa liberdade de escolher roupas, vestir, te será tirada. Aqui temos esse contraste, irmãos. A idade avançada chegaria no momento quando, longe de desfrutar liberdade de movimento, Pedro teria de levantar os seus braços para que uma corda fosse amarrada em torno dele, segundo os historiadores, agora voltando um pouco para o pensamento de crucificação. Mas certamente dentro dos propósitos de Cristo em estabelecer o contraste, pretende informá-lo, isso que é importante para nós, de que suas prioridades, deveres, labores, movimentos, seriam amarradas a ele, seu Senhor e Salvador. Cristo está dizendo para Pedro que a situação mudou. A situação é outra. Você cingia-se a si mesmo. Você tinha certa liberdade. Você caminhava, se movimentava. Coisa que agora não mais. E isso faz parte do recomissionamento. Até onde se relaciona a Pedro, Cristo pretendia preveni-lo, para que ele ponderasse sobre a doutrina da qual ele era ministro, a qual, por fim, ele ratificaria com seu próprio sangue, porque Pedro foi um mártir, sabemos disso. E tudo indica, porém, que nestas palavras, Cristo não fala visando a Pedro somente, mas que ele o adornava com o honroso título de mártir. E quem está presente aqui? Os outros apóstolos. Foi na presença dos demais. E isso é importante porque a negação foi de conhecimento público também. Como se quisesse dizer que Pedro seria um tipo bem diferente de colega daquele que anteriormente se demonstrava ser. Jesus aqui está tendo uma tratativa especial de recomissionamento. Além de despertar os sentimentos de Pedro ali, tentaram levá-lo para algo superior, para o ágape. Ele está agora falando abertamente: este homem realmente me ama, porque ele vai ser um mártir. Ele andou realmente dessa forma, para onde ele quis. Mas na sua velhice, ele morrerá por minha causa. Ele morrerá devido ao compromisso que ele tem por mim. Ele morrerá porque está amarrado a mim. Ele será apóstolo, ele edificará a igreja com as doutrinas dos apóstolos a meu serviço. E isso certamente lançou fora qualquer dúvida que se poderia ter sobre Pedro. E uma pergunta que muitos, devem se fazer, porque muitos pais da igreja, falando até com Jessé, eles almejavam esta morte, ser um mártir, Eles achavam que você realmente só pode ser um cristão, muitos iam nesses extremos, se você morresse pelo Evangelho. E aí vem a pergunta: será que eu tenho que morrer pelo Evangelho? Ser um mártir? Para realmente comprovar o meu cristianismo? Todos devem derramar sangue? Não, irmãos. O Senhor poupa muitos e tem tratativas diferentes com cada uma das pessoas. Ele se abstém de derramar seu sangue de algumas pessoas, satisfeitos apenas com isso, que se lhe devo ter sincera e restritamente ao longo de sua vida um compromisso, então isso pode se manifestar de diversas formas neste compromisso. Mas o que eu quero que os irmãos entendam é que existe esse elo entre você e Cristo. Se eu creio num pacto da graça e uma aliança, o que significa uma aliança?
É justamente você estar junto. É você ser representado e caminhar com. E Satanás continuamente faz vários ataques, irmãos. Todos quantos desempenham o ofício de alimentar, e isso principalmente os pastores, isso principalmente as pessoas que ministram do evangelho publicamente. Amados, eu digo que para pastores esse texto ele é fundamental. Fundamental. Porque um pastor que se acovarda e tem medo da morte, em consequência inclusive do evangelho, ele não está pronto para o ofício. Um pastor covarde que omite a verdade para não ofender pessoas, inclusive, é uma pessoa que não está pronta para o evangelho. Estar conectado com Cristo dentro, cada um, claro, das suas atribuições, mas mesmo falando apenas do evangelho, que é compromisso de todo cristão, você tem que estar pronto e com coragem. Por quê? Porque eu tenho um compromisso. Olha o salmo que acabamos de cantar, irmãos. Não escondi a tua justiça da grande congregação. Um salvo é pregador da justiça. Então, amados, Cristo está aqui preparando Pedro para tudo o que viria. E deixando claro que existe um contraste de como ele agiu para a forma como ele agiria. E continua. Ele disse, que quando fores velho, estenderá as mãos e outro te cingirá, e veja, e te levará onde tu não queres. Isso significa que Pedro não teria uma velhice, uma vida em comprometimento com Cristo, de certa forma natural. Ele passaria por grandes problemas e seria levado a situações que talvez ele não quisesse. E inclusive com violência e a espada. Parece estranho que Cristo diga que a morte de Pedro não seria voluntária. Parece aqui que Cristo está dizendo que esta vida em comprometimento a Ele, como um apóstolo verdadeiro, seria algo com duras penas. Pois quando alguém involuntariamente se apressa para a morte, não há firmeza e nenhum louvor ao martírio. Mas no caso de Pedro, devemos entender como uma referência à disputa entre carne e espírito, entenda, a qual os crentes também sentem em seu íntimo, pois nunca obedecemos a Deus de maneira tão espontânea e irrestrita quando somos arrastados, por assim dizer, com cordas em direções opostas pelo mundo, porque é o Espírito que nos conduz, o compromisso com Cristo é que nos conduz. É como eu digo para os irmãos, olhando para a carne, parte material, vale a pena ser pastor? Aí quando eu olho para o compromisso para com Cristo, eu sou arrastado, no bom sentido da palavra, a cumprir com o meu dever. É justamente o que ele estava dizendo para Pedro. E te levará onde tu não queres. Porque devemos analisar quais foram as motivações de Pedro ao negar Cristo, se não totalmente carnais. Por exemplo, quando Pedro tenta impedir Cristo de ir para Jerusalém, quando ele anuncia a sua morte lá, Cristo o exorta e fala: apartai-vos de mim, Satanás, porque tu pensas nas coisas terrenas. E aqui está o grande empecilho para a nossa vida cristã, irmãos. As coisas terrenas. As suas motivações terrenas. O seu coração está nas coisas terrenas. Porque estas, de certa maneira, alimentam a carne. Tiago vai dizer amigo do mundo, inimigo de Deus. Ou seja, coisas que se contrapõem. Porém, as coisas do Espírito olham para aquelas que talvez não sejam vistas. É você continuar fazendo em compromisso, estar amarrado a alguém que te chamou para isso. E agora eu quero que você pense, como falamos na manhã, o cristianismo que você professa. E às vezes você foi chamado, meu amado irmão, para ser uma boa mãe.
mas uma mãe que tem um compromisso para com Cristo. Porque quando pensamos em Noé, inclusive, por que ele construiu a arca? Por que ele agia daquela maneira? Por que ele era diligente com a sua família? Porque ele tinha um compromisso, irmão. Ele tinha uma obrigação para com seu Salvador. E a sua carne certamente não deseja essas coisas. Acordar cedo para cuidar dos meus filhos, ensinar a Bíblia, ou seja, se empenhar nisto, é algo que tem que ser conduzido através da espiritualidade, meu irmão. Se você tentar conduzir as coisas espirituais pela materialidade ou carnalidade, você será frustrado, meu irmão. E como que eu faço isso? Fale na prática, pastor. Quando você visa algum resultado, quando você visa enxergar ou apalpar alguma coisa. O maior erro dos pastores é querer pastorear visando resultados. A maior coisa que frustra um pastor é ele trabalhar, ensinar e querer ver resultado e desanimar talvez por não ver e enxergar. Porque essa mudança é interna talvez, e gradativa e aos poucos, e é Deus quem efetua. Então quando eu trago para a espiritualidade, eu olho para Cristo, eu sirvo a Cristo e aguardo o resultado em Cristo, que é diferente. Cristo informa a Pedro que ele terá este compromisso, mas ele informa todas as resultantes. Ele informa que será amarrado a ele. E inclusive levarão ele para onde ele não quer. Em Pedro, temos um notável espelho da nossa condição. Muitos vivem uma vida fácil, agradável, antes que Cristo os chame. E agora eu quero que você pense na sua vida. Mas tão logo tenham feito a profissão de fé, tão logo tenham sido chamados pelo Evangelho para Cristo, e tenham sido recebidos como discípulos dele, ou pelo menos algum tempo depois, o que acontece na vida do cristão? São levados a lutas estressantes, a uma vida atribulada, grandes perigos e às vezes até a própria morte. E às vezes o cristão neófito, né, ele chega e ele entra em parafuso. Ele fala, depois que eu passei a ser crente, as coisas pioraram. Depois que eu comecei a professar o cristianismo, as coisas ficaram estreitas. Aí ele pensa, mas e antes? Antes não. Eu fazia tudo o que eu queria, as coisas davam certo, talvez, né? Depende do seu conceito de certo também, né? E muitos, né, falsos crentes, aí que vem, né, os espinhos que sufocam a fé, a falta de raízes, parábola de semeadura, abandonam a fé. Mas você que realmente crê em Cristo, quero que você pense, o que mudou depois que você começou a professar? Ou tempo depois? A fé em Cristo. Contudo, o nosso Senhor, irmãos, Ele modera a cruz por meio da qual Ele aprova dar aos seus servos, para assim poupá-los por um breve tempo, até que sua força chegue à maturação. Pois ele bem conhece suas fraquezas e não os oprime além da medida. E Paulo diz isso, que não nos dá um fardo além do que podemos carregar. Talvez você não seja chamado para ser um mártir, mas você tem um compromisso com Cristo, qual você deve arcar de acordo com aquilo que Ele tem te dado. Com as suas atribuições como mãe, como pai, com o que seja. Você deve servir a Cristo com aquilo que Ele tem te imposto. Muitas pessoas, amados, olham para a sua vida e não aceitam a sua realidade.
professando um verdadeiro cristianismo, você abraça essa realidade, assim como Pedro está sendo informado aqui, e você vive em conformidade a ela para a glória do seu Senhor. Então, mães, pais, criem seus filhos de forma espiritual e não carnal. Não com gritaria, impaciência. Para mim também, pastores, pastoreiem amando, não visando enxergar, mas aguardando no Senhor. Maridos, cuidem das suas esposas, mesmo que elas continuem cheias de garras, mas aguarde no Senhor. A carnalidade, irmãos, contrapõe a espiritualidade. E quando nós conduzimos segundo a carne, as coisas dão tudo errado, irmãos. Tudo errado. E na espiritualidade, por mais que dê errado, você fica aguardando no Senhor. A história de Pedro é interessante. Eu não posso deixar de pregar esse texto e citar alguns pontos históricos de Pedro. A história de Pedro, por exemplo, Dionísio de Corinto, ano 170, extrato de uma de suas cartas aos Romanos, conforme fragmento conservado na história eclesiástica, citada por Eusébio, no capítulo 2. Ele vai dizer: tendo vindo ambos a Corinto, os dois apóstolos Pedro e Paulo nos formaram na doutrina evangélica. A seguir, indo para a Itália, eles vos transmitiram os mesmos ensinamentos. Por fim, sofreram martírio simultaneamente. Paulo e Pedro morreram juntos, segundo esses extratos aí de Dionísio de Corinto. E também outros relatos. Gaio, do ano de 199, ele diz: nós aqui em Roma temos algo melhor do que o túmulo de São Filipe. Possuímos os troféus dos apóstolos fundadores desta igreja local. Vai à Via Óstia e lá encontrareis o troféu de Paulo. Vai ao Vaticano e lá vereis o troféu de Pedro. Ainda assim, sobre a história eclesiástica, Eusébio, no capítulo 3, citando Orígenes, conforme fragmento conservado, diz: Pedro, finalmente tendo ido para Roma, lá foi crucificado de cabeça para baixo. Então, os historiadores e esses relatos secundários irão afirmar que Pedro foi um mártir. Outros irão além e dirão que ele foi crucificado de ponta cabeça, justamente por dizer que não era digno de morrer da mesma forma que o seu mestre. Então ele solicita que o crucificassem de cabeça para baixo. E isso é um cumprimento justamente do que Cristo disse a ele. Ainda outros irão dizer, Eusébio, o próprio Eusébio diz, Eusébio de Cesareia: mas Pedro parece ter pregado no Ponto e na Galácia e na Bitínia e na Capadócia e na Ásia aos judeus da dispersão, e por último, tendo ido a Roma, ele foi crucificado de cabeça para baixo, por assim ele mesmo pediu para morrer. Tertuliano: em Roma foi Nero quem primeiro manchou de sangue essa fé ascendente. Então Pedro foi cingido por outro quando ele foi pregado na cruz. Amados, esses relatos confirmam que Pedro realmente foi levado para um lugar que talvez ele não quisesse. Ainda outros dizem que em Roma, nessa cidade, os discípulos ali perceberam que estavam armando contra Pedro. E ele tenta fugir da crucificação. Repito, isso são fontes secundárias, tá? É necessário um aprofundamento para ver a veracidade dessas informações. E Pedro, tentando sair da cidade, Cristo aparece para ele. E fala: volte. Ali está o seu martírio. Você tem que morrer. Morrer crucificado. Enfim.
levando em conta a revelação inspirada de que Pedro assumiria um compromisso para a vida toda e de que morreria por este compromisso, isso se cumpriu. Mas eu quero fazer aqui uma pergunta a você. Qual é o seu compromisso com Cristo? Qual é realmente os seus deveres? O que realmente você responde a esta graça que lhe foi concedida, meu irmão? É como eu estava falando com os meninos ali que gravam os cultos aqui. E eu falei, vocês têm um compromisso aqui. E qual que é o compromisso com este serviço? Eles têm que chegar em tal horário, têm que receber antecipadamente as pregações, os ensinos, para que, na hora do culto, tudo esteja funcionando. Ou seja, existe certo comprometimento da parte deles que o próprio serviço exige. Não é nem eu, é o próprio serviço exige um comprometimento X. E o seu cristianismo? Todos os nossos compromissos estão informados na palavra. E você cumpre? Você deseja? Você se esforça? Citando de novo o Salmo, ele diz que a vontade dele está para essas coisas. Por que eu digo isso, irmãos? Porque hoje nós vemos um cristianismo totalmente desapartado de compromissos, de entrega, de realmente servir. Que tipo de cristianismo é esse? E verso 19, irmãos. Ora, isto ele disse, significando com que morte havia Pedro de glorificar a Deus. E havendo dito isto, ordenou-lhe, segue-me. Quando o João aqui acrescenta, ora, isto ele disse, essas são palavras do próprio evangelista, como por exemplo, lá no capítulo 12, verso 33, dá uma olhada lá, ele já fez isso. Capítulo 12, verso 33, ele diz, e dizia isto significando que morte ele deveria morrer. No caso, né? Nas palavras do próprio Cristo. É como se fosse uma nota parentética, né? É como se ele estivesse, isso aqui é por causa disso. E é justamente o que ele faz. Ora, isto ele disse, significando com que morte havia Pedro de glorificar a Deus. Então Cristo não deu a entender que Pedro deveria morrer. Não uma morte natural, mas uma morte violenta. Ou que ele deveria morrer como um mártir, por sua causa. Seja qual for a morte imposta a ele, sua disposição deveria ser de sujeição. Quando Cristo foi engrandecido, e Deus foi glorificado pelo seu zelo e coragem, fé e paciência, constância e perseverança, até o fim devemos seguir os passos do nosso Mestre. Até o fim, por mais que a carne doa, por mais que assim como Paulo em Romanos capítulo 7, o bem que eu quero fazer, este não faço, ele demonstra essa dubiedade, esta militância entre carne e espírito, mas quando entendemos as palavras e os passos do nosso Mestre, nós devemos estar dispostos a segui-lo. Isso é cristianismo, irmãos. Olhe Pedro, não foi nada gostoso e romântico do ponto de vista da carne ser pregado no madeiro, mas olhando para os passos do seu mestre, olhando para a obediência de Cristo, isto nos dá força. O que foi proposto para você, meu irmão, no cristianismo em que você professa? Quais são suas obrigações? Que jugo é esse que te conecta com Cristo? O autor de Hebreus fornece vários.
Não abandone as congregações como é costume de muitos. Exortem uns aos outros. Fazei veredas retas para os vossos caminhos. Buscai a santificação e a paz. A palavra de Deus nos dá quais são os passos de Cristo e automaticamente o nosso compromisso com Ele. E o que eu quero te dizer, aplicando as palavras de Cristo do verso 18 é: você não é mais menino, que vai para onde você quer, que faz o que você deseja. Você recebeu o Espírito Santo sobre a sua vida para quê? Para que você ande no Espírito. E o que é andar no Espírito? É andar em conformidade com a palavra. Você tem um compromisso, você tem que entender. O que eu vejo essa cristandade hoje, numa morosidade. Eu tenho que ler a palavra, você sabe que você tem que fazer, sei, mas eu não faço. Esses são os crentes carnais lá de Corinto. Onde Paulo fala: eu tenho muito a lhes dizer, mas vocês não podem suportar também. Vocês não podem suportar. Porque talvez você ainda não entendeu qual que é seu compromisso com Cristo, meu irmão. Um cristianismo de posicionamento, de vivência. E perceba que interessante aqui as palavras de João. Ele fala que, significando que morte havia Pedro de glorificar a Deus. E quando eu penso isso, eu logo me remeto ao catecismos, né, que nós temos. Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus. Então, eu penso, eu tenho que viver para a glória de Deus. E morrer. Até morrer. A forma como você morre é para a glória de Deus. Você já pensou? Fazer o seu velório com aquele ar de dúvida? Será que esse aí é salvo? Será que esse aí andou segundo o compromisso para com o seu Senhor? Você já pensou nisso? A sua morte vai glorificar a Deus? Pensa hoje. Se você morrer amanhã, a sua morte é uma morte que glorifica a Deus. E o que diz isso? O que diz se a morte realmente glorifica a Deus ou não? Se é para a causa. Se é uma morte que foi guiada devido aos caminhos do Senhor. Que você morra, meu irmão, e eu também, se dedicando a Deus. Criando seus filhos conforme o compromisso para com Cristo. Que você não se arrependa amanhã da forma negligente, da forma nécia, com esse compromisso fraco que você tem. Que as pessoas realmente olhem para a sua vida e para a sua morte também e fale: este tanto em vida quanto em morte glorifica ao Senhor. Glorifica ao Senhor. Em sua morte Deus tinha sido glorificado. Uma expressão também usada com referência à própria paixão da morte de Cristo. Vamos lembrar? Capítulo 13 também, 31 e 32. Olha o que ele disse: portanto, tendo ele saído, disse Jesus, agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Verso 32. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e imediatamente o glorificará nele. E isto, sabemos que ele falou em referência à morte que ele enfrentaria. A morte de Cristo glorificou. E a morte dos crentes não glorifica a Deus? Deve glorificar a Deus. Busquemos a glória de Deus, irmãos. O fim proposto para todos os crentes deve glorificar a Deus, através da sua vida e de sua morte. Contudo, João tensionava empregar um notável enaltecimento para adornar a morte dos que,
por meio do seu sangue, selam o evangelho de Cristo e glorificam o seu nome. A morte de Pedro foi como uma ratificação do evangelho. Morrer glorificando a Deus é você ter uma vida que ratifica o evangelho, que sela, que carimba. E não morrer como um farsante. Já pensou, meu irmão? Os comentários no seu velório, já pensou? E aí, como é que era esse irmão? Tava nem aí para a família. Ia de vez em quando para a igreja. No trabalho, aí tem os amigos do trabalho, né? No trabalho ele era também bem mais ou menos, hein? Não estou querendo dizer que obras salvam, mas a graça traz respostas. A graça traz efeitos em nossas vidas. Já pensou os comentários no seu velório? Já pensou? Aí chama o pastor, coitado, né? Para fazer lá a mensagem na hora. Aí muitos afirmam, este foi para o céu. Você agora é juiz? Você está sentado no trono de Deus para dizer quem vai para o céu e quem vai para o inferno? Eu digo algo, irmãos. Cristianismo não é só professado. Cristianismo é vivido. É vivido. A morte de Pedro certamente selou, confirmou, ratificou o evangelho. Nosso dever agora é acumular os frutos que a morte de Pedro produziu, pois deve ser imputado a nossa indolência se nossa fé não for confirmada por ela. E se não mantivermos o mesmo objetivo em vista, para a glória de Deus seja exibida por nosso intermédio, irmãos. Você tem noção do que está sendo dito aqui? Que Pedro morreu justamente para aquilo que bebemos hoje. Pedro morreu em confirmação do evangelho, para que a sua igreja fosse edificada. E ele mesmo diz isso, somos pedras vivas nesse santuário. Pedras vivas. E os apóstolos, eles foram os fundamentos da igreja. E eis aqui nós hoje. Se você tem igreja hoje, irmão, esteja certo disso, é porque Cristo a preservou, claro. Mas como que foi esse processo de preservação da igreja? Preservação das Escrituras. Você acha que foi fácil, meu irmão? Foi debaixo de muito sangue. Muito sangue. Para que eu e você hoje tenhamos uma vida displicente. Que tipo de fundamento dos apóstolos nós estamos vivendo? Algo que foi ratificado, a assinatura de Pedro, de tudo que Cristo lhe está entregando, lhe ensinou, foi com a caneta de sangue. Para você fazer o quê? Estou nem aí. Que você, ao mínimo, respeite o que foi preservado por Cristo, com duras penas. Com duras penas. E você busque a glória de Deus. E por último, e havendo dito isto, ordenou-lhe, segue-me. Veja, irmão, segue-me vem da palavra grega okolouteo. Significa seguir a alguém que lhe precede, juntar-se a ele, acompanhá-lo. E a palavra está no imperativo, presente ativo. Ou seja, Pedro tinha que ter essa atitude, e isso é algo presente, e Cristo está dando uma ordem. Segue-me. Ou seja, pise aonde eu pisar. Faça aquilo que eu ordenar. Segue-me. Me acompanhe. E você vai ver, na semana que vem, o último sermão deste evangelho glorioso, que ele ainda pergunta, mas e ele? Se referindo a João. E Cristo vai responder, eu tenho uma tratativa com cada um. Eu chamei você.
Então venha. Mas deixa isso para a semana que vem. A ordem, siga-me. Amados, é como se desse momento em diante, Pedro tivesse de acompanhar Jesus passo a passo. Deve-se ter em mente que a associação diária e visível do Senhor com os seus discípulos, amados, havia cessado. Assim, o que Jesus quis dizer foi: seja meu discípulo e meu apóstolo, e nessa função siga-me no serviço, no sofrimento e inclusive na morte. Tanto que ele foi crucificado. Estando disposto a suportar o sofrimento e mesmo o martírio por amor a mim. Você não me ama? Então siga-me. O que significa seguir a Cristo, irmão? É você trazer sobre si todas essas responsabilidades de segui-lo. É você demonstrar essa disposição em obedecê-lo. É você estar pronto para ter a mesma atitude que houve nele. Uma ordem que também serve para mim e para você. O que pode ser entendido literalmente, Jesus agora se levantando e ordenando que ele venha após ele. Eu acredito que nessa cena, Cristo já está se levantando ali, no local da fogueira, e está partindo. Ressurreto. E falando: Pedro, siga-me, me acompanhe. Venha. E acompanhar a Cristo, irmãos, talvez seja deixar alguns para trás. Deixar coisas para trás. Deixar manias. Deixar costumes. Deixar, às vezes, família. Isso acontece. Quantos rompimentos familiares por causa do Evangelho? Por causa do Evangelho. Quantos? Siga-me. Amados, como um sinal de que o segue no sentido espiritual, exercendo sobre ele todas as graças, cumprindo todos os deveres para com ele, cumprindo fiel e constantemente o seu trabalho e ofício. Esse segue-me é: você é apóstolo, Pedro. Eu te chamei para ser pescadores de homens, Pedro. Assuma agora a sua responsabilidade. Esteja disposto, inclusive, para morrer pela causa. E Pedro vai. E você tem ido. Eu e você temos ido, irmãos. Ou temos negociado com a nossa incredulidade. Ou temos negociado com o nosso sentimento de autopreservação e deixamos de fazer. Eu vi uma analogia de um filósofo brasileiro dizendo que aquilo que você tem para fazer hoje, faça. E ele diz nessa alegoria que todo incêndio dito pelos bombeiros, ele nunca inicia assim do nada. Ele sempre começa por pequenas faíscas. Pequenas coisas. Ou seja, tudo aquilo que você deixa de fazer já é um princípio de incêndio. Quando as coisas já estão num fogaréu, na verdade isso já se iniciou há muito tempo lá atrás. Sabe quando? Quando você fez pequenas concessões consigo mesmo. Quando você abre: não, isso aqui eu vou fazer depois. Ah, não vou ler agora, vou depois. Ah, não vou fazer isso, vou depois. Cuidado. Porque daqui a pouco não tem como você controlar o incêndio. E realmente é assim. Como uma tarefa simples de lavar a louça: depois eu lavo. Só que ao passo você bebe água toda hora. Você come alguma coisa toda hora. Aí aquilo que está acumulado, que você falou: depois eu faço. A pia vai estranhar. Cadê as mulheres aí, né? As donas de casa. A pia só vai o quê? Vai crescendo, crescendo, crescendo. Você acha que a nossa negligência espiritual não é semelhante? Quanto mais você deixa para lá, mais isso te dá uma permissividade
para negociar consigo mesmo e deixar os compromissos de lado. E isso vai gerar um grande incêndio, meu irmão. O segue-me de Jesus é: assuma a sua responsabilidade. O segue-me é: olhe para mim e faça. Se submeta. Cumpra. Cumpra com seus votos. Não vimos isso? Que o verdadeiro culto no Salmo 50 é cumprir os nossos votos. Você tem cumprido os seus votos como crente? Nós vamos deixando. Cristo dá uma ordem para Pedro: segue-me. Você é apóstolo. Você é líder desses homens. Você trará os fundamentos da igreja, a doutrina dos apóstolos. Veja pela história. Quando eu fiquei lendo esses pontos da história, eu falei: olha, Pedro se uniu a Paulo. Paulo em Gálatas exorta Pedro na frente de todo mundo. Depois eles se unem na pregação do evangelho. Olha que coisa linda! Dois homens com coração fervilhando pelo evangelho e amor a Cristo, assumindo as responsabilidades. Pense o que seria de nós, irmãos, se esses homens tivessem o mesmo empenho que você tem com o evangelho. O que você tem feito pelo evangelho, amado? Você não tem cuidado nem da sua própria alma, amado. Eu tenho pena do seu filho, amado. Você não cuida nem da sua alma e você tem uma criança ainda, amado. Siga Jesus, essa é a mensagem de hoje. Siga a Jesus, mesmo que o final seja um martírio, seja um sacrifício, seja a sua abnegação, seja você se desprender dessas coisas, seja o que for, mas faça aquilo que você foi chamado para fazer. Assuma a responsabilidade. Chega de ser menino, chega de ser menina, chega de ser aquela patricinha cuidada que recebe tudo na mão, ou aquele playboyzinho criado em apartamento que não sabe nem o que quer trabalhar, não sabe nem o que quer lavar a sua própria cueca. Seja homem, seja mulher. Falando com o Gessé hoje, eu não sabia, ele falou: sabia que existem as mães da igreja, pastor? Eu falei: nossa, é verdade. Mulheres que sentavam lá com os homens em concílios e debatiam teologia. Eu falei: é, mãe de Jonathan Edwards. Quantas línguas Edwards aprendeu até os 9 anos? Hebraico, grego, latim, o próprio inglês. Quem ensinou ele? A mãe. E Bíblia? A mãe. Quem foi Edwards? Um monstro. Mas tudo começou onde? Com uma mãe crente. Com uma mãe que seguia Jesus, com uma mãe que tinha responsabilidade e cumpria com o que tinha que fazer. Cuidar do lar, saiba disso, mães, é para a glória de Deus. É Cristo que te incumbiu disso, então cuide do seu lar. Marido, trabalhe para a glória de Deus, porque é Cristo que te deu esse empenho. Pastores, zelem pelas almas, cuide das ovelhas para a glória de Deus. Isso é seguir Jesus. E não esse relaxo, e não essa forma como nós temos visto, irmãos. Que em nome de Cristo haja um despertar. Que em nome de Cristo haja arrependimento na igreja. Haja arrependimento nas famílias. Para assumirem os compromissos que são impostos a nós. Que está dentro do seguir a Cristo. E nunca se esqueça que é uma ordem. É uma ordem. Que Deus abençoe os irmãos. Vamos orar? Semana que vem continuamos para o encerramento deste evangelho. E orem, porque estou orando a Deus para receber o direcionamento de qual livro expor aos domingos aos irmãos. Tá? Orem, me ajudem em oração para isso, porque às vezes Deus, na sua divina providência, pega as palavras e casa isso com os acontecimentos. Então é totalmente Deus, né, que edifica o seu povo. Não é simplesmente escolher um livro, eu acredito, mas sim um livro que Deus queira, que naquele momento oportuno seja pregado, né? Então é discernir os tempos, não agir
por mim mesmo, né? Ah, mas todos os livros são inspirados por Deus. Sim, mas ele pode ser aplicável de melhor forma em determinados momentos, né? Então que vocês orem por isso e me ajudem em oração, amados. Amém?